sinto sempre uma grande alegria quando tenho a oportunidade de compartilhar com o povo de Deus aquilo que é a palavra de Deus. Porque é assim que Deus fala ao nosso coração, né? É como Deus fala ao coração, através da sua revelação. Deus deixou a sua revelação, a revelação escrita, para que nós pudéssemos conhecê-lo. E ontem, por exemplo, nós estávamos estudando lá na nossa igreja o Salmo número 67, onde o salmista diz que Deus espera de nós que nós o conheçamos, que nós o louvemos, que nós desfrutemos a sua presença e que nós o temamos, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, nós queremos ouvir Deus falando conosco através da sua palavra, porque é assim que Ele fala. Ao contrário do que a nossa geração tem pregado, Deus não fala com você através do seu coração, porque o seu coração, tanto quanto o meu, é enganoso. Enganoso é o coração, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus, ela é fiel. É por isso que Deus levantou homens que escreveram os 66 livros da Bíblia, e 39 no Velho Testamento, 27 no Novo Testamento, e assim, através desta revelação, Deus fala conosco. Deus não nos fala de outras maneiras hoje em dia. Lá em Hebreus está escrito que Deus antigamente falou muitas vezes e de muitas maneiras, mas a nós, nestes últimos dias, nos falou através do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Então, Jesus é a revelação máxima de Deus, e nós temos a sua história, de Gênesis a Apocalipse, registrada para nós. Desde a primeira promessa da vinda da semente da mulher, que Jesus foi, a semente da mulher. E é importante lembrar, porque isso faz menção àquilo que nós estamos celebrando nesses dias, e vamos celebrar daqui a alguns dias o nascimento de Jesus. Faz menção ao fato de que Jesus nasceu de uma virgem, a Virgem Maria, e nós sabemos isso, e a Bíblia revela isso para nós. Então eu queria pensar hoje à noite sobre alguns aspectos do Natal e como nós celebramos o Natal. E eu queria ler o conhecido trecho, de Lucas, capítulo 2, onde nós temos a menção, do nascimento de Jesus, que Jesus nasceu ali em Belém. E no capítulo 2, a partir do versículo, localizar aqui, Lucas capítulo 2, quero ler apenas alguns versículos, para não alongarmos muito. Vamos ler do versículo 8 até o versículo 14. Lucas capítulo 2, de 8 a 14. Conhecido texto onde os anjos anunciam aos pastores o nascimento de Jesus. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. O Natal, ele é envolvido em contrastes e mistérios, Quando nós olhamos para a celebração do Natal, como ela é celebrada, nós sabemos que há muitas coisas que são meio que paradoxais, na celebração do Natal, mas nós temos que ver também na Bíblia
e nos profetas, como os profetas profetizaram a vinda de Jesus, há muita coisa misteriosa, há muita coisa contrastante, paradoxal, às vezes, na forma como os profetas anunciaram. E a gente vai perceber coisas. Mas, por exemplo, o primeiro contraste na celebração do Natal está relacionado ao Papai Noel, né, com poderes sobrenaturais, que desce pelas chaminés trazendo presentes, e cuja única contribuição dele para a nossa língua portuguesa é ho, ho, ho. Se você imaginar mais alguma coisa, não tem, né? Mas eu nem entendo como ele se tornou tão popular, né, com um vocabulário tão vasto, né, como ele se tornou tão popular. Mas, de qualquer forma, oposto ao Papai Noel está Jesus, o Filho de Deus, Deus homem. Suas palavras são profundas, seus ensinos são valiosos e permanecem para sempre. Há um outro contraste que eu gostaria de chamar a atenção também. Lá no primeiro Natal, uma estrela brilhou, somente uma estrela brilhou em Belém naquela noite. Hoje são milhões, bilhões de luzes nos parques, na cidade, enfeitam as cidades, lojas se enfeitam e vendem um monte de coisas que a gente não precisa, não é mesmo? Incluindo roupas que geralmente não servem e tem que voltar para trocar na semana seguinte, né? O primeiro Natal ele foi pobre, uma manjedoura, um estábulo, um lugar para animais, né? Os natais de hoje são ricos, com movimentação milionária, que nenhuma outra data no calendário chega nem sequer aos pés, né? Alguém fez um comentário que Dia das Mães, Dia dos Namorados e Black Friday, juntos, não movimentam os milhões que o Natal movimenta. E parece que essa circunstância, essa situação, né, fala de como essa geração, né, encara a pessoa de Jesus, ou pelo menos a celebração a respeito da pessoa de Jesus. São milhões gastos, milhões de reais, bilhões, para comprar coisas que às vezes nem precisamos, né? Às vezes faz-se dívidas para comprar coisas que não precisa, com dinheiro que não tem, para impressionar pessoas que mal a gente conhece, ou às vezes nem conhece, né? No primeiro Natal, sábios vieram adorar a Jesus. Hoje, homens tolos e incrédulos rejeitam o Salvador. Homens tolos e incrédulos rejeitam aquele que os sábios adoraram. Papai Noel dá o presente que você merece, porque você merece. Jesus dá o que você precisa, mesmo sem merecer. Mesmo sem merecer. Muito diferente. Muito diferente. No Velho Testamento, há alguns mistérios, né, que foram revelados aos profetas. Algumas passagens dos profetas apresentam Jesus de maneira contrastante. Eu queria pensar um pouquinho sobre isso hoje à noite, porque quando eu comecei a ler sobre isso, algum tempo atrás, eu fiquei muito impressionado. É impressionante notar que os profetas apresentam Jesus conquistador, um Messias conquistador, mas em outras ocasiões ele é como um derrotado. Um que traz alegria, mas também homem de dores. Um que é triunfante, mas também que tem fraquezas. Um que traz vida, mas também que vai morrer. O desejado de todas as nações, mas alguém no qual nós não víamos nada que o desejássemos. Leão da tribo de Judá, mas também o cordeiro que é levado ao matadouro. O juiz que condena, mas que acabou sendo condenado como criminoso. Esses contrastes fazem parte do mistério do Natal, que a gente precisa entender à luz da palavra de Deus. João Batista, o último profeta do Velho Testamento, como assim é conhecido, né? João Batista, ele anunciou, a ele veio a palavra do Senhor. Lucas capítulo 3, versos 2 a 9, diz o seguinte a respeito de João Batista. Lucas capítulo 2, versos 2 a 9, e eu leio
na versão Almeida, sendo sumos sacerdotes, Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João. É importante lembrar que essa é a fórmula que o Velho Testamento usava para descrever a mensagem do profeta. Veio a Jonas a palavra do Senhor, veio a palavra do Senhor a Jeremias, veio a palavra do Senhor a João Batista, João filho de Zacarias, lá no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplainados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. João Batista veio como o último dos profetas do Velho Testamento, para apresentar esta mensagem a respeito de Jesus. Ele era o precursor do Messias, ele era aquele que iria preparar o caminho. Quando perguntaram quem ele era, ele diz: eu não sou o Messias, eu sou a voz do que clama no deserto. E o que deixou João Batista confuso, porque ele chega anunciando que Jesus vai ser esse, e que Jesus vai trazer juízo, que Jesus vai trazer condenação, mas de repente Jesus vem e traz mansidão, traz perdão, traz compaixão, e aí João Batista fica confuso. João Batista, lá na prisão, quando ele está na prisão, ele fica confuso a respeito de Jesus, e ele manda perguntar a Jesus se ele é o Messias mesmo, ou se deve esperar um outro. E Jesus então vai dizer para ele: vai e diga para João, que os cegos veem, os coxos andam, né? E é anunciado o Evangelho. E então assim João entendeu quem realmente Jesus era, e veio o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 13, versos 16 e 17. Mateus 13, 16 e 17. Provavelmente vai estar na tela antes, que eu acho, né? Isso. Mateus 13, versos 16 e 17, que diz assim, ó: bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem, pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês vedes, e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Essa é a mensagem de Jesus. Bem-aventurados são vocês, porque os profetas quiseram ver, os profetas quiseram ouvir. Os profetas, eles tiveram uma revelação limitada a respeito da pessoa de Jesus. Eles não sabiam tudo a respeito de Jesus, porque Deus não revelou para eles todas as coisas a respeito de Jesus. Aí Jesus vem e diz para os seus discípulos: vocês são bem-aventurados, porque vocês veem aquilo que os profetas não viram, e vocês ouvem aquilo que os profetas não ouviram. Porque a revelação de Deus, ela é progressiva, e você tem muito mais acesso à revelação de Deus que teve Isaías, que teve Jeremias. Você tem muito mais da revelação de Deus do que tiveram os profetas todos lá no Velho Testamento, porque você tem a Bíblia completa, você tem o Novo Testamento, você tem os Evangelhos, a biografia de Jesus, a história da igreja primitiva, as cartas de Paulo, Pedro e os outros apóstolos, revelando aquilo que foi a igreja primitiva. Nós temos a revelação completa, que os profetas não tiveram. Por isso Jesus diz: vocês são felizes, vocês são bem-aventurados, porque vocês têm aquilo que os profetas não tiveram o privilégio de ver.
Que privilégio você e eu temos, não é mesmo? De ter a revelação escrita de Deus para nós, a revelação completa de Deus para nós. Eu queria pensar em dois paradoxos da vinda de Jesus. O primeiro deles é o paradoxo do Deus homem. Lá em Isaías capítulo 7, verso 14, nós temos a menção de algo sobrenatural a respeito do Messias. Isaías capítulo 7, verso 14. Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Se o profeta dissesse uma mulher dará à luz um filho, isso não é um sinal. Isso não é nada sobrenatural, isso não é nada especial, mas uma virgem dará à luz um filho, isso era algo sobrenatural. Ele chamará Emanuel, Deus conosco. Uma virgem dar à luz é uma coisa fantástica, não é mesmo? Alguém que era plenamente Deus, plenamente homem, 100% Deus, 100% homem, esta é a natureza de Jesus. A sua natureza é uma natureza 100% divina e 100% humana. Não são duas naturezas, é uma natureza só, divino-humana, humana-divina. Lá em Isaías 9:6, que já foi lido hoje à noite, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Menino nos nasceu, se refere ao fato de que era um menino, era um homem, um filho se nos deu, e ele tem um reino que está sobre ele, é um reino de paz, é um reino que durará para sempre. Nenhum rei ou governante em toda a história teve a paz completa como esse governo de Jesus haverá de ter. Nenhum outro monarca, nenhum outro governante governou com tanta paz como Jesus há de governar no seu reino quando ele vier na sua glória para buscar o seu povo. A gente sabe que há excelentes governos existiram na história, nas nações, grandes reis, na nação de Israel mesmo, mas nenhum outro rei é como ele, porque o governo estará sobre os seus ombros. Ele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Que profecias, não é mesmo? Que profecias. Uma virgem dá à luz àquele que criou esta mesma virgem. Ela dá à luz àquele que é o seu Criador. Ela dá à luz àquele que vai chamar de seu Senhor, de seu Salvador. O Deus eterno nasce como uma criança. São mistérios que nós não vamos entender desse lado da nossa vida. Ele que sempre existiu, se submeteu ao tempo e ao espaço, e então veio fazer parte de uma humanidade como a nossa. Seu reino vai aplicar a perfeita justiça, mas será um reino de paz. Lá em 2 Pedro 3,13, o apóstolo Pedro diz: nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. É um reino de justiça, de perfeita justiça, mas é um reino também de paz. Quem poderia cumprir todas essas profecias? Só uma pessoa: Jesus. Jesus, que lá em Gênesis 3,15, ele é a semente da mulher. Lá em Daniel 7,13, ele é o filho do homem. Lá no Salmo 2, verso 7, ele é o filho de Deus. Em Gênesis 22 e Mateus 1, ele é o descendente de Abraão, mas conforme João 8,58, ele existia antes de Abraão. Ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Em 2 Samuel 7, ele é o filho de Davi, mas em Isaías 11:10, ele é a raiz de Jessé, pai de Davi. Em Mateus 22, ele é o filho de Davi, mas também ele é senhor de Davi. Só Jesus preenche todos os requisitos, só ele preenche todos os requisitos
cumpre todas essas promessas. É um paradoxo, é um mistério, mas ele é aquele que veio para cumprir todas estas profecias ao mesmo tempo. O segundo paradoxo que eu queria deixar com os irmãos hoje à noite é o paradoxo de Judá. Como nós vamos entender o paradoxo de Judá? Lá em Apocalipse capítulo 5, verso 5, Jesus é chamado de leão da tribo de Judá. Ele nasceu da tribo de Judá, mas há um problema aqui. Há um problema em relação à pessoa de Judá. Lá em Gênesis 38, nós temos a história de Judá. E você pode ler cuidadosamente em casa, porque é uma história com muitos detalhes e com muitas informações, mas Gênesis 38 conta a história de Judá e Tamar. Judá, ele ficou viúvo, e seu filho que era o seu filho mais velho, era tão mau que Deus o fez morrer, diz a palavra de Deus. O seu segundo filho, Onã, não quis dar descendência ao seu irmão mais velho, e Deus também deu fim a ele. Ficou o terceiro filho de Judá, chamado Selá, que não tinha idade para se casar ainda com a viúva dos irmãos, ou do irmão, para gerar filhos para ele. Era uma lei que havia entre o povo de Israel, né? Uma lei que havia sido dada, a lei de que o irmão deveria se casar com a viúva do irmão. E se numa família o irmão casasse e morresse, o próximo deveria casar com a viúva e suscitar filhos ao irmão. E no caso de Onã, ele recusou a ideia, e então Judá disse: olha, você vai para casa, disse para Tamar, a nora, vai para casa, fica lá na casa do seu pai, até que Selá possa ter idade para se casar com você. Mas Judá esqueceu disso, ou não levou isso a sério, e então ela não gostou muito da ideia, e ela um dia se passou por uma prostituta cultual, que era um tipo de culto pagão naquele tempo. Ela se passou por uma prostituta cultual, e Judá a tomou, a possuiu, a engravidou. Só que há uma história cheia de detalhes e cheia de tramas, em que ela diz: o que você vai me dar como garantia, né, de que você vai me mandar depois um cabrito do seu rebanho? Então ele deu o seu cordão, deu o seu cajado para ela, deu o seu anel lá, o seu brasão, e depois de 3 meses, quando ela se manifestou a sua gravidez, então eles chamaram Judá e disse: sua nora está grávida. Ele disse: traga ela para fora para que ela seja queimada. Normalmente as mulheres que cometiam adultério deveriam ser apedrejadas, e o homem também, né? A lei dizia. E aqueles que cometessem adultério com incesto deveriam ser queimados. Então Judá disse: traga essa mulher para fora para que ela possa ser queimada. Só que quando trouxeram, ela perguntou: de quem é esse cordão? De quem é esse cajado? De quem são esses objetos? E então Judá disse: ela é mais justa do que eu. Bem, do incesto e adultério nasceram 2 filhos, Pérez e Zerá. Se você olhar lá em Mateus capítulo 1, Pérez, filho de Judá, com Tamar, aparece na linhagem de Jesus, aparece na genealogia de Jesus. E como é possível o Messias vir de uma linhagem, de uma geração amaldiçoada? Porque lá em Deuteronômio 23:2 diz: nenhum bastardo entrará na casa do Senhor por 10 gerações. Nenhum filho ilegítimo entrará
na casa do Senhor por 10 gerações. Como é possível, então, que o Messias, e aqui está uma situação muito complicada, né? Como que isso poderia acontecer? Como Jesus viria de uma linhagem amaldiçoada? Porque lá em Mateus capítulo 1, verso 3, Pérez é citado como descendente, ou como um ascendente de Jesus, como alguém na linhagem de Jesus. Mas pasmem os irmãos, e quando você olha para a geração, né, Jessé, pai de Davi, é a 10ª geração a partir de Judá. Então, quando Davi nasceu, Davi já estava fora da maldição. Quando Davi nasce de Jessé, Jessé é o 10º, portanto, Davi é o 11º da geração, e, portanto, está fora da maldição. E Davi é o único rei que é relacionado com a pessoa de Jesus mais intensamente. Jesus é chamado filho de Davi. Não é chamado filho de qualquer outro desses descendentes, Pérez, Judá, etc. Mas ele é chamado filho de Davi, filho de Abraão, como está escrito em Mateus capítulo 1, na genealogia de Jesus. Em Davi a linhagem foi purificada. Davi é um legítimo rei, é um rei legítimo, assim também como Jesus, o rei dos reis, que viria muito tempo depois. Eu queria terminar chamando a atenção para o fato da graça de Deus nessas coisas. A graça de Deus nos seus propósitos, como Deus manifesta a sua graça e age exatamente como Ele planejou. Todas as coisas têm o perfeito domínio, o perfeito controle de Deus. Que Tamar faça parte da linhagem do Messias é graça de Deus. Que Raabe, outra meretriz, prostituta, relacionado no livro de Josué, faça parte da linhagem do Salvador, isso é graça. Que Ruth, a moabita pagã, faça parte da linhagem do Salvador, bisavó de Davi, é graça, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Graça é esse presente de Deus, meus irmãos, e ela está presente na genealogia de Jesus, ela está presente na história de Jesus, ela está presente nas histórias mais escabrosas, né, que a gente pode ler na Bíblia, porque a Bíblia ela é fiel. Há histórias na Bíblia que se você e eu fôssemos escrever, provavelmente a gente não colocaria lá, né? Provavelmente a gente não colocaria lá, mas a Bíblia, isso fala da credibilidade da Bíblia, da credibilidade da palavra de Deus. Ela nunca escondeu os fracassos e as fraquezas dos seus heróis. Deus, Ele usa da sua graça e da sua misericórdia. Eu queria deixar os irmãos com essa definição que eu li algum tempo atrás sobre misericórdia e graça. Misericórdia é não receber a condenação que nós merecemos, e graça é receber o favor que nós não merecemos. Misericórdia é não receber a condenação que merecemos, mas graça é receber o favor que não merecemos. Amém? Vamos orar? Pai, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, pela manifestação da tua graça e da tua misericórdia ao longo da história da salvação, ao longo da história da redenção, Pai. Passando por personagens com circunstâncias, Pai, duvidosas, personagens, Pai, com suas fraquezas, com suas limitações, tão humanos quanto nós, Pai, mas personagens que o Senhor usou para a glória do Teu nome e para trazer ao mundo o Messias, o Salvador Jesus. Nós Te louvamos, Pai, e Te agradecemos porque aqui, hoje, milhares de anos depois de Davi, milhares de anos depois de Abraão, 2000 anos depois de Jesus, nós podemos glorificar o Teu nome e reconhecer que o Senhor é o único Deus verdadeiro, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, revelado na Tua palavra, Pai. Te agradecemos pelo privilégio de Te conhecer. Ó Pai, construa em nós, forma em nós o caráter de Cristo todos os dias, Pai.
Dá-nos a mansidão de Jesus, dá-nos a sua suavidade, dá-nos, ó Pai, o seu caráter. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.